Olá, tudo bem? Então estamos de volta para mais uma videoaula e conforme nós conversamos na videoaula anterior, a ideia agora é, com base nessas mesmas regras que nós já definimos para a nossa página lá do Diário do Peregrino Brasileiro, nós vamos agora aprender a incorporar o CSS de outras maneiras, de outras duas maneiras, né? Lembrando que aqui, quando nós utilizamos o elemento style, que é um elemento próprio do HTML, nós incorporamos internamente as regras CSS ao nosso documento HTML. Tudo bem? Muito bem. Bom, então, para a gente não perder isso e a gente ter aí um backup, digamos assim, dessas três possibilidades, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou dar um save as aqui no meu diário HTML, né? Então, eu vou chamar diário underline CSS externo, tá? Então, diário underline CSS externo, só para a gente saber aqui que esse novo documento a gente vai incorporar o CSS de maneira diferente, tá? Então, olha só, eu vou pegar esse style aqui todo, né? Todo esse conjunto de regras que nós definimos, eu vou recortar da minha página, tudo bem? Então eu vou deixar sem aqui por enquanto, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Dentro aqui da minha pasta de projeto, eu vou criar uma nova pasta. Então eu vou vir aqui, ó, a minha raiz, né? A raiz da minha pasta aqui do meu projeto é DW. Então eu vou vir aqui e vou criar um botão direito do mouse, New Folder. Então eu vou criar uma pasta chamada CSS. Enter. Então, olha só, ele criou uma pastinha aqui chamada CSS, tá bom? Eu vou abrir aqui minha pastinha, não tem nada dentro dela. E dentro da minha pastinha CSS, eu vou vir aqui e vou criar agora, ó. Então, vou clicar com o botão direito sobre ela e opção New File, tá? Então, ele vai dizer qual que é o nome do arquivo que você quer nesse momento, tá bom? Então, eu vou chamar de diário.css, tá bom? Ó, diário é o nome da minha folha de estilos do meu arquivo CSS. E aí ele precisa, assim como o HTML termina com ponto .html, as folhas de estilo elas terminam com ponto .css, tá bom? Então vou dar um enter, pronto, ele criou aqui, ó, diário.css. E aí eu vou dar um Ctrl V, eu vou colar tudo aquilo que nós acabamos de copiar lá da nossa página HTML. Notem que nós basicamente aqui já temos definido todas as regras, né? Ou definidas todas as regras para o nosso documento HTML. A única coisa que eu vou tirar daqui são as tags style, tá bom? Vou apagar as duas, né? E olha só, vou só tirar o... Opa, que coisa! Vou só tirar um espacinho aqui, ó, para ficar bem alinhadinho à margem do documento, né? Então veja, o que nós estamos fazendo aqui, professor? Nós estamos criando um documento CSS externo, tá? E nesse documento CSS, olha como que fica até mais fácil da gente visualizar. A gente tem três regras, né? Então, olha só, são três regras, cada regra constituída aí por um seletor e um bloco de declarações. Então, nós temos aqui, né, essa primeira regra, segunda regra, terceira regra. Não fica muito mais fácil da gente visualizar as regras num arquivo à parte, né? Porque a gente não tem aquela poluição com elementos HTML, né? Tudo misturado. Então, eu diria assim que o CSS externo é a melhor opção para a gente trabalhar, né? Porque a gente separa o HTML do CSS e fica muito mais fácil da gente trabalhar com o CSS especificamente num arquivo à parte, né? Tudo bem, professor, entendi até aqui, mas e aí? Né? Tá, a gente fez isso, ó, mas a nossa página não recebeu nenhuma dessas configurações, ela continua crua, né? E aí, como é que a gente liga esse arquivo externo que a gente acabou de criar com a nossa página HTML? Então vamos lá, eu vou voltar aqui no nosso diário CSS externo, né? Muito fácil a gente fazer essa
ligação entre o nosso documento HTML e essa folha de estilos externa, né? Como? Novamente, lá na cabeça, né? No elemento head do nosso documento HTML. Então, aqui, ó, logo depois do title, poderia ser antes também, não há problema nenhum, eu vou fazer uso de um outro elemento HTML, que é um elemento link. Olha só o que ele diz aqui sobre o link para nós, ó. O link, ele especifica relacionamentos entre o documento corrente, ou seja, esse nosso documento HTML, com um recurso externo, tá? No nosso caso, o nosso recurso externo é uma folha de estilos, CSS, né? Então eu venho aqui e vou especificar um atributo para esse elemento, que é o atributo rel. O que esse rel faz? O rel, ele permite dizer, tá, se o elemento link ele vai me vincular a um recurso externo, a que tipo de recurso externo eu vou vincular a nossa página HTML nesse momento? É uma folha de estilo, não é isso? Então, se eu vier aqui, ó, quando eu abrir, percebe que quando nós abrimos aspas aqui, ó, ele traz uma porção de opções. E uma delas, olha só, Style Sheet. Eu vou escolher essa. Então, o que nós estamos dizendo até esse momento? Olha, nós estamos vinculando o nosso documento HTML com um recurso externo. Esse recurso externo é uma folha de estilo, ou seja, é um arquivo CSS. Agora nos resta dizer onde está esse arquivo CSS. Então, nós vamos usar um outro atributo que já é um velho conhecido seu, href. Lembra quando a gente define lá o elemento para construção de links, para definição de links na nossa página, o elemento A, e nós temos o href, né, para dizer para qual recurso, para qual URL a gente quer ir quando eu clicar sobre aquele link? Muito bem. Aqui aparece um href também, né? E aí, nós vamos usar aqui uma URL relativa, né? Um caminho relativo, ou seja, olha só, o nosso documento HTML está na raiz aqui do nosso projeto. Nessa raiz existe uma pasta chamada CSS. Então, eu vou dizer aqui, ó, existe uma pasta CSS. Dentro dessa pasta CSS, existe um arquivo que é o diário CSS. Então, eu vou colocar aqui, ó, diário CSS. E olha que legal. Já transformou toda a nossa página aqui, ó, ele já fez o link, né, de um com o outro aqui. Pronto. Então, tá feito, né? Vou até salvar aqui. Tá feito, né? Olha só, nós criamos então o documento externo, né? E nesse documento externo nós especificamos as regras, né? E vinculamos aquele documento externo com a nossa página HTML através desse elemento link. Perfeito? Tudo bem? Tranquilo, né? Bem tranquilo a gente fazer então uso do CSS externo. E aí tem uma terceira opção, que é o CSS em linha, né? CSS em linha, que a meu ver é o menos desejado, né? É o que você menos deveria utilizar, porque ele começa a poluir demais o código HTML. Então vamos, para a gente poder entender, olha só, eu vou voltar lá no nosso diário.html, o nosso original, né? E vou dar um save as novamente aqui, certo? Eu vou chamar agora diário underline CSS linha e vou salvar, tá bom? Então agora eu vou abrir aqui, ó, o nosso CSS linha. O que é incorporar CSS em linha no nosso documento HTML? É a gente vincular as regras diretamente a um elemento HTML. Vamos lá? Olha só, por exemplo, vamos começar pelo mais simples aqui, né? Eu tenho aqui, ó, o H1 em que nós definimos a cor, tá? Então eu vou retirar, aliás, eu vou fazer um Ctrl C aqui por enquanto e vou vir aqui direto no H1 e vou especificar nesse elemento um atributo chamado style. Olha só, atributo, né? Lembre que isso aqui é um elemento. Agora, esse é um atributo, porque ele faz parte já de um elemento H1, tá bom? Então, é um atributo. E dentro desse atributo, entre aspas, eu especifico as regras.
CSS. Então eu vou colar aqui, ó. E aí, para provar que está funcionando, eu vou apagar agora aqui de cima, né, lá da nossa tag style, eu vou apagar aqui a nossa regra que tem como seletor o H1, tá bom? Apago, salvo. Olha só, continua funcionando aqui, ó. O nosso H1 continua com a cor azul. Por quê? Porque agora ele está fazendo a leitura desse CSS em linha. Então, CSS em linha é aquele que é embutido diretamente no elemento, na tag, né? Através dessa propriedade style. Só que, veja, aqui até que ainda está aceitável. Agora vamos ver o H3. Aqui já não seria legal, né? Porque o H3, eu tenho mais de um H3. Nós temos dois H3, né? Dentro da nossa página. Então, quando eu faço uso do CSS em linha, eu precisaria especificar esse style para cada H3, né? O que fica muito ruim, tá certo? Ao invés de fazer isso, aliás, vamos fazer, né? Porque aí a gente já faz completo e você vai entendendo. Ó, então eu vou especificar aqui também o style, né? Só que no H3 nós temos dois estilos, né? Então eu vou vir aqui e vou colocar, né? Olha só, agora a coisa começa a ficar complicada, porque olha o que eu tenho que fazer aqui, ó. Olha só, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente poder enxergar toda a linha. Olha como começa a ficar confuso. Dentro das aspas da propriedade, do atributo style, né, do nosso elemento H3, eu preciso especificar as duas declarações. Mas olha como já começa a ficar confuso, né? Tudo bem, eu tenho cada declaração aqui, né? A sua propriedade, dois pontos, o seu valor, ponto e vírgula. Propriedade, dois pontos, seu valor, ponto e vírgula. Mas isso começa a ficar confuso. Veja que nós estamos falando aqui somente de duas declarações. Se isso aqui começar a aumentar muito, daqui a pouco nem a gente entende, né? Mas vamos lá, eu vou pegar, vou aproveitar que eu já fiz isso aqui, eu vou ter que... Antes disso, deixa eu só apagar aqui em cima, olha só, para a gente poder ver o que vai acontecer, né? Vamos dar uma olhadinha na nossa página aqui, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu... nós estamos aqui vendo ainda a página anterior. Me desculpem, viu? Eu preciso vir aqui, ó, e pedir para mostrar novamente. Pronto, agora sim. Ó, agora ele está mostrando aqui a visualização do diário CSS linha, tá bom? E aí, olha o que a gente já percebe. Quando eu tirei a regra aqui do nosso elemento style e nós colocamos o estilo especificamente para esse H3 e o outro está sem estilo ainda, ó. Ele realmente perdeu, ó. Ele não tem mais o estilo. Então eu preciso vir aqui e repetir, né? O mesmo atributo style lá do H3 de cima, eu repito aqui, eu duplico, né, essas declarações e aí sim ele consegue fazer a atualização, né? Então veja que aqui já ficou ruim, né? Não é o ideal, quer dizer, eu estou repetindo as mesmas declarações para dois elementos, né, em partes diferentes do nosso conteúdo. Então já não ficou legal, né? E aí, para finalizar, eu faria a mesma coisa com o body, né? O body também, ele vai ter aqui o atributo style, e aí o body vai ficar terrível também, né? Eu vou até já fazer o seguinte aqui, ó. Eu já vou até ajustar aqui, vou deixar as duas declarações já na mesma linha. Aí eu vou recortar aqui e só colar aqui dentro, olha só. E aí eu vou apagar todo o elemento style, né? Vou salvar e quando a gente olhar aqui, ó, né? Tá mais ou menos legal, né? Mais ou menos legal, porque alguma coisa aqui falhou. Ele não está mostrando para a gente a cor de fundo. Então vamos dar uma olhada aqui, ver o que pode ter acontecido. Eu acho que eu acabei cortando aqui alguma letrinha, né? Não lembro se era exatamente esse. Vamos dar uma olhadinha aqui.
background color. Não, é 0, né? Então, deixa eu voltar aqui. Aqui é 0, ó. Pronto. Então, agora a gente tem... Mas olha só, como que fica esquisito, né? Quando a gente olha agora essa propriedade, já fica mais confuso, né? Porque a gente tem aqui uma série de valores e duas propriedades, né? Duas declarações. Então começa a ficar muito confuso, tá bom? Mas é importante que você saiba que isso aqui existe, tá bom? Pode ser que numa determinada situação seja interessante eu utilizar o estilo, o CSS em linha, para especificar algo muito pontual, para um único elemento dentro da minha página, né? Aí tudo bem, mas não é o viável, né? De novo, né? É muito mais recomendado hoje que a gente trabalhe com CSS externo, né? Então você cria um arquivo específico, .css, fica muito mais fácil da gente visualizar as declarações, as regras, né? Trabalhar com essas regras e declarações, fazer a manutenção de todas elas e aí vinculando essas regras e declarações à nossa página HTML, a gente tem o efeito desejado de estilização da nossa página, tá bom? Então, com isso, agora você sabe como fazer uso do CSS externamente, que é o mais recomendado, que é o que nós fizemos aqui, né? Tá bom? Você pode fazer o uso do CSS interno, que é o que nós fizemos na videoaula anterior, né? Então a gente faz uso aqui do elemento style e aí definimos todas as regras. Ou a gente também tem a possibilidade do CSS em linha, que é quando a gente usa o atributo style para especificar as regras CSS para cada elemento HTML especificamente. Esse aqui é o menos recomendado, né? Porque ele começa a deixar tudo muito confuso e difícil da gente poder dar manutenção e corrigir alguns equívocos, alguns erros de sintaxe que eventualmente venham a acontecer. Tá bom? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo lá pelo Mural de Dúvidas. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.